Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a agricultura, mas antes, nós precisamos saber qual é o verdadeiro significado da palavra agricultura. A agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo de solo e do clima. Por diversas vezes, você já deve ter ouvido a palavra agricultor, mas você sabe o que significa agricultor? Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Agora que nós já aprendemos o significado da palavra agricultura e da palavra agricultor, nós iremos entender um pouquinho os tipos de cultivos presentes no nosso dia a dia. Existem várias formas de cultivo e dentre elas nós podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e a cultura de subsistência. E agora nós iremos conhecer cada uma delas. A primeira forma de cultivo que nós iremos falar é a monocultura. A monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. E neste exemplo aí, nós estamos observando apenas a plantação de tomates. Só essa espécie é cultivada nesse espaço. Então, nós temos aí uma monocultura. Uma outra espécie de cultivo que nós temos é a policultura. A policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Então, isso significa que eu posso ter em um mesmo terreno uma diversidade de frutas, legumes e vegetais sendo cultivados naquele mesmo espaço e naquele mesmo tipo de solo. Temos também como uma outra forma de cultivo a rotação de cultura, que consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Então, significa que se eu planto nesse solo agora tomates, né, com a rotação de cultura, quando eu fizer a colheita dos tomates, eu posso usar aquele mesmo terreno e plantar cebolinha, coentro, morango, maçã. Então, aí acontece a rotação de culturas, ou seja, a rotação dos vegetais, legumes e até mesmo verduras que são plantados naquele ambiente, naquele solo. Em seguida, nós temos o cultivo de subsistência, que consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam. E nós costumamos ver com muita frequência esse cultivo de subsistência com as pessoas que moram nas zonas rurais. Por quê? Porque elas pegam, né, aquela pequena parte de terra, de porção de terra que tem próximos às suas casas, e aí elas vão e plantam naquele lugar hortaliças, legumes, para utilizar no dia a dia, no preparo das refeições e dos alimentos. É por isso que é muito comum, quando nós visitamos a zona rural, observarmos que próximo das casas das pessoas existem muitos vegetais plantados: banana, limão, milho, coentro, cebolinha e diversos outros vegetais que são plantados ali em pequenas quantidades, simplesmente para que eles possam utilizar no preparo das refeições, como eu já falei anteriormente. E na grande maioria das vezes, essas pessoas que resolvem fazer o plantio dos seus próprios vegetais estão se livrando de um veneno que faz muito mal à saúde, que são os agrotóxicos. Os agrotóxicos nos últimos dias estão sendo utilizados com muita frequência nos vegetais. Por quê? Porque eles são pulverizados nos vegetais com o intuito de impedir com que pragas destruam as lavouras dos agricultores. Então, para que as pragas não venham e destruam toda aquela plantação, são pulverizados, em uma linguagem bem popular, são jogados sobre os vegetais vários tipos de agrotóxicos, com o intuito realmente de preservar aquela vegetação, aquela plantação. Mas nós que consumimos, né, consumidores, somos prejudicados. A nossa saúde é prejudicada por conta desse uso frequente de agrotóxicos nos vegetais.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com o solo. Para que o solo seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente tratado. Assim, nós teremos uma colheita satisfatória, legumes, frutas e verduras com uma qualidade excelente e apropriada para o consumo. Então, a junção dos cuidados com o solo com algumas técnicas de cultivo faz com que, no final daquela plantação, o lavrador consiga obter êxito e também obter muito lucro. E como técnicas de cultivo, nós temos empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer o período correto para o cultivo e também para a colheita, adequar a espécie ao clima e ao solo da região, não provocar queimadas no terreno, utilizar adubos orgânicos das lavouras, faz com que também, a fruta, o vegetal, o legume cresça saudável. E não esquecer de irrigar, drenar, adubar, arar o solo e etc. Então, se o lavrador quiser ter uma lavoura produtiva, uma produção satisfatória, é preciso utilizar todas as técnicas de cultivo e assim terá muito lucro. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e o mais importante, eu espero que vocês tenham aprendido e tirado todas as dúvidas, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar bastante e deixar aquele like que me ajuda muito. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!